Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu desejo é que nessa noite especial você possa estar bem junto com os seus, junto com a sua família, na sua casa, onde quer que você esteja cultuando a Deus conosco, nesse culto em que nós estamos oferecendo ao nosso Deus. Meu desejo é que nós também tenhamos uma noite de intimidade com o nosso Deus, uma noite em que nós vamos exaltá-lo, louvá-lo, mas também vamos ouvir a palavra que vem dele, vamos ouvir o direcionamento que vem de Deus para nos alimentar da palavra dele, porque a palavra de Deus nos diz que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É um motivo de muita alegria nós estarmos reunidos novamente na presença de Deus através do aplicativo do YouTube. Tem sido assim nos últimos 1 ano e 5 meses, ou até mais um pouco. Tem sido assim que nós estamos nos reunindo. E louvado seja o nome do nosso Senhor, porque estamos tendo a condição de nos reunirmos, não presencialmente, mas através desse aplicativo. Peço para você não se esquecer do nosso tempo de oração, todos os dias ao meio-dia, ou no momento em que você puder, estar em oração, em súplica, pelos seus, pelo mundo, pelos seus vizinhos, pelas pessoas que estão sofrendo à nossa volta. Segundo aviso, é que você que tem condições de devolver o seu dízimo e a sua oferta, você pode fazer na conta do Itaú que está na sua tela. E você que quer contribuir com a reforma e ampliação do nosso templo, a conta da Caixa Econômica está na sua tela, e essa conta é uma conta específica para a reforma e ampliação do nosso templo. Peço também para você não se esquecer de inscrever-se nas nossas redes sociais, do Facebook, do YouTube, do Instagram, porque lá você vai receber as notícias da igreja e também você vai perceber as programações da nossa igreja. Ok? Vamos orar? Senhor dos altos céus, na Tua presença estamos, Te somos muito gratos. Agradecemos ao Senhor pelo dom da vida e por podermos estar reunidos novamente em Teu nome, Pai. Que o Senhor fale conosco e também que o Senhor receba de nós todo louvor, toda adoração, porque nós estamos reunidos em Tua presença para Te adorarmos, Te bendizermos e também, ó Deus, tributarmos ao Senhor toda honra, glória e louvor. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém. A Bíblia nos diz, lá no Salmo de número 95, no verso 6 e o verso 7, o seguinte: vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Na verdade, há uma convocação a mim e a você nessa noite, para nós adorarmos o Senhor, nos prostrarmos diante do Senhor, ajoelharmos diante do Senhor e reconhecermos que Ele é Deus e de que nós somos ovelhas do seu pastoreio. E por isso, meu irmão e minha irmã, convido você para estar conosco nesse tempo de louvores à presença do nosso Deus.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Graças a paz, meu irmão, minha irmã, você possa louvar esse Deus maravilhoso em espírito e em verdade. Vamos continuar louvando o nosso Deus que tem cuidado de cada um de nós. Vamos louvar? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor. Meu prazer é te adorar, ministrando louvor. O meu prazer é sempre estar na casa do Senhor. Amém. Quero Salvador comigo, sem Jesus não posso andar. Quero dele estar bem perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei o seu caminho, sem tristeza, sem temor. Quero Salvador comigo, pois tão fraco é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, consolado em teu amor, seguirei meu caminho, sem tristeza, sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, seja a luz ou entre as trevas, no conflito ou no prazer, confiando no Senhor, consolado em teu amor. Seguirei o teu caminho, sem tristeza, sem temor. Seguirei o seu caminho, sem tristeza, sem temor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos com hinos, com canções, te louvamos com a nossa vida, te louvamos com o nosso ser, ó Deus, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, a glória e louvor, e acima de tudo o Senhor está conosco em todos os momentos, até mesmo os momentos difíceis, ó Pai. Muito obrigado por tudo, nós entregamos o nosso louvor em Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós vamos então abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 146. Salmo de número 146, nós vamos ler todo esse salmo. O Salmo de número 146 nos diz o seguinte: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor.
Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Esse texto é um texto fabuloso, é um texto que revela de forma clara, de forma evidente, pontual, quem é o Deus que nós servimos e quem é o Deus que é digno de receber toda honra, glória e louvor. E quando nós lemos esse texto, automaticamente ele se volta para as nossas vidas, de uma forma evidente, ele retorna para nós numa reflexão que eu e você precisamos fazer. E esse tempo que nós estamos vivendo se tornou um tempo de muito aprendizado. Nós estamos aprendendo nos últimos tempos, cada vez mais, que o ser humano por si só, ele não tem forças. Nós temos aprendido ao longo desse tempo que nós somos efêmeros, nós somos volúveis, nós somos transitórios. Nós estamos aprendendo, de fato e de verdade, com essa pandemia, de que nós somos pó, de que nós não temos firmeza alguma. Muito pelo contrário, somos fracos aos olhos de Deus. Quando lemos esse Salmo de número 146, o texto nos ensina de forma evidente que eu e você devemos louvar a Deus, de que eu e você precisamos confiar em Deus e termos esperanças em Deus. Nós devemos ter esperança em Deus, porque Ele está conosco. Nós devemos ter esperança em Deus, porque Ele não nos abandona, porque Ele não nos decepciona. E aí nós olhamos para o Salmo de número 146 e nós percebemos que ele faz parte dos últimos salmos do texto da palavra. E esses salmos são chamados os salmos de aleluia, porque eles começam e terminam com aleluia, com um convite, com uma convocação para louvarmos ao Senhor. O Salmo de número 111 ao Salmo de número 117 começa e termina com aleluia. O Salmo de número 135 começa e termina com aleluia. E o Salmo de número 146 ao Salmo de número 150 começa e termina com aleluia. Começa e termina louvando a Deus. Começa e termina convocando a mim e a você para louvarmos a Deus. Aqui no Salmo de número 146, depois do povo ter sido liberto dos seus inimigos e novamente congregado, eles são então chamados a louvar o Senhor. E é isso que nos aponta o verso de número 1 e de número 2. Louve ao Senhor para sempre. Louve ao Senhor para sempre. Esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. O texto diz, aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ou seja, a abertura do aleluia, do louve a Yahvé, embora seja no plural, embora seja convocando uma congregação para louvar a Deus, aqui o salmista trata esse salmo de maneira íntima. Na verdade, ele está convocando o povo, porque o aleluia diz uma convocação ao povo, mas aqui ele está se dirigindo a si mesmo para dizer, louva, ó minha alma, ao Senhor. O verso de número 2 acrescenta ainda uma determinação. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O salmista está pregando para si mesmo e nos ensinando a fazer o mesmo. Ele está dizendo, enquanto eu viver,
eu vou louvar a Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente das provações, das dificuldades, independentemente do momento em que nós estamos vivendo. Eu e você somos convocados pelo próprio Deus a louvarmos a Ele todos os dias. Eu e você somos convocados pelo salmista a, mesmo nas dificuldades, nas provações, a pregar para a nossa alma um desejo de louvar a Deus para sempre, todos os dias das nossas vidas. Nós somos convocados pelo salmista a dizer para a nossa alma: ó minha alma, louve ao Senhor, e enquanto eu viver, o louvor de Deus estará nos meus lábios. O povo de Deus pode passar pelas aflições da vida, o povo de Deus pode ser oprimido, como o salmista diz no verso 7, o povo de Deus pode passar fome, ser preso e ficar cego, ficar abatido, ser peregrino, órfão ou viúvo. Mesmo diante de todos esses problemas, o nosso Deus é aquele que nos sustenta, o nosso Deus é aquele que continua governando, o nosso Deus é aquele que continua devendo ser honrado, adorado, mesmo na aflição. O apóstolo Paulo nos ensina, e ele dá uma lista muito semelhante a esse salmo que acabamos de ler. Ele diz em Romanos capítulo 8, verso 35... não será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada que poderá nos separar do amor de Deus. E ele acrescenta no verso 35, em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Dessa forma, meu irmão e minha irmã, o louvor a Deus não pode depender dos momentos em que estamos vivendo. Nós devemos louvar a Deus sendo adoradores do nosso Deus. Nos momentos bons e ruins, em todo tempo, louvor deve estar em nossos lábios. Em segundo lugar, o salmista nos ensina a não depositarmos a nossa confiança em pessoas ou coisas. O verso 3 e 4 nos diz: não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Querido, querida, o louvor a Deus está relacionado à nossa confiança em Deus. Se nós confiamos em Deus, nós o louvamos, porque entendemos que Ele é digno de confiança, e Ele é digno de receber toda a honra, glória e louvor, e Ele é digno de receber as nossas vidas e não apenas as nossas músicas. Ou seja, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão confiando cada vez mais em si, cada vez mais nas pessoas, mas o texto está nos dizendo que no meio das dificuldades, os príncipes, os governantes, os poderosos não podem ajudar o povo de Deus, mas o Senhor pode. É por isso que o salmista está nos dizendo: não confieis em príncipes, porque eles são pó. O servo de Deus, então, não precisa e não pode se curvar diante de nenhum ser humano para ser protegido, para ser cuidado. Muito pelo contrário, ele deve se curvar, ele deve confiar somente em Deus que o protege e que cuida dele. O que acontece é que muitas vezes nós confiamos em pessoas influentes, nós buscamos ajuda, mas nós não entendemos que essas pessoas vão falhar, elas vão nos desapontar. E mesmo que elas ajam por um tempo, como nós esperamos, nós estaremos cada vez mais propensos a confiar nessas pessoas. E há uma verdade bíblica, que essas pessoas vão nos decepcionar. Agora, se nós confiarmos no Senhor, nós sabemos que Ele é aquele que tem cuidado de nós, que Ele é aquele que, de fato e de verdade, tem cuidado do seu povo. É por isso que eu e você não podemos confiar nas pessoas, nos poderosos, no governo. Nós não podemos confiar em políticos. Nós não devemos esperar do rei a bondade que vem somente de Deus. Porque é uma verdade bíblica nesse texto: os homens poderosos são mortais, eles são pó, e os seus desígnios perecem de um dia para o outro. É isso que diz o verso de número 4. O texto está dizendo que confiar no ser humano é uma loucura. É determinar, ou melhor, é deixar a nossa sorte à mercê de quem não pode determinar nem a sua própria vida.
Aqueles que confiam nos poderosos, que confiam na política, devem saber que qualquer ser humano, até eu e você, somos um sopro. Nós estamos a um passo da sepultura, por mais firme que esteja. O texto bíblico diz: todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Salmo de número 39. E aqui, esse texto que está sendo citado é o texto de Gênesis capítulo 3, verso 19, onde Deus pronunciou a maldição a Adão e a Eva. E ele disse a Adão: você vai retornar ao pó, porque você foi formado do pó, e ao pó você vai retornar. Isso mostra claramente a fraqueza do ser humano, por mais firme que ele possa parecer, por mais força que ele possa demonstrar ter. É por isso que Jeremias, no capítulo 17, verso 5, ele disse que maldito é o homem que confia no homem. E que, segundo o texto, ele faz da carne mortal o seu braço. Todavia, Jeremias nos diz, no capítulo 17, verso 7, que bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ou seja, nós podemos esperar pouquíssimos nos seres humanos, mas podemos esperar certamente no nosso Deus, que tem cuidado de nós. Segundo o texto que nós estamos estudando, para receber a bênção de Deus, é preciso que eu e você o louvemos sempre. Para recebermos a bênção de Deus, é preciso que não confiemos nas criaturas, no ser humano, mas no Criador. E, em terceiro lugar, é preciso que eu e você coloquemos a nossa esperança e confiança apenas no Senhor. E aqui surge uma palavra muito utilizada por Jesus no Novo Testamento, é o bem-aventurado. Nós sabemos que bem-aventurado é mais do que feliz, é abençoado. E aqui, esse texto está tratando da tese central do texto do Salmo 146, que é: bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Ou seja, nesse caso, aquele que é abençoado busca a ajuda e espera em Deus, de quem vem não somente a salvação, mas a sensação de bem-estar, de felicidade. Aquele que executa a justiça, especialmente aos oprimidos e abatidos. Aquele que protege aqueles que precisam da ajuda. Aquele que está sobre todos os reinos da terra, sobre todos os poderosos. E aqui o texto está falando do Deus de Jacó. E nós sabemos dos três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E aqui Jacó é mencionado para receber uma atenção. Quando o texto fala do Deus de Jacó, o texto está querendo dizer que é o Deus protetor do seu povo, que é o Deus cuidador do seu povo, que é o Deus que não deixou o seu povo à mercê do Egito. O Deus de Jacó é aquele Deus que escolheu um homem impuro como eu e você. Um homem que vivia não para a glória de Deus, mas um homem que vivia para enganar o próximo. Um homem que viveu e enganou até mesmo o seu irmão e o seu pai. Um homem que fazia de tudo para ganhar a vitória. Ele até enganava para ser abençoado. Porém, a história bíblica nos revela que esse homem, depois de ter sido enganado pelo seu sogro Labão, ele pôde perceber que mesmo ele sendo pecador como ele era, Deus o abençoava. Meu irmão e minha irmã, ele não merecia, ele não era um merecedor, muito pelo contrário, ele era um enganador, mas mesmo assim, Deus o amou, Deus o abençoou, Deus mudou o seu nome e fez deste homem uma grande nação. É de Jacó que vem as 12 tribos de Israel. Da mesma forma que o texto está convocando a mim e a você a confiarmos em Deus. O mesmo Deus que mudou a sorte de Jacó é o mesmo Deus que pode mudar a nossa sorte. É o mesmo Deus que pode mudar a nossa vida, a nossa história, porque, segundo o verso 6, a fidelidade de Deus dura para sempre. Meu irmão e minha irmã, nós confiamos em Deus porque Ele nos criou, porque a nossa vida não está à mercê. Ele não somente nos criou, mas Ele nos sustenta todos os dias. O seu poder, a sua majestade é uma realidade em nossa vida e nos leva a confiarmos e a esperarmos nele.
o salmista nos lembra da fidelidade de Deus. Ou seja, os atos salvíficos para Israel foram um exercício da fidelidade, da compaixão de Deus. Veja bem, todos os atos de Deus em favor de mim e de você é uma revelação do quanto esse Deus que nós servimos, Ele é fiel, Ele é um Deus que tem compaixão de nós, das nossas mazelas. O compromisso de Deus, segundo a palavra, com o seu povo, permanece para sempre. E é por isso que nós devemos confiar no Senhor, porque Ele tem cuidado dos necessitados. Olha o verso 7. O Senhor é que faz justiça aos oprimidos, é o Senhor que dá pão aos que têm fome, é o Senhor que liberta os encarcerados. Segundo o texto, Deus faz justiça aos oprimidos. Nós sabemos que homens maus, que impérios maus, oprimiram o povo de Deus durante toda a história. Veja a história do povo de Deus no Egito. Mas esse Deus tem sido o amparo do seu povo, tem sido o Deus que cuida do seu povo, tem sido o Deus que é juízo no meio da opressão, tem sido o Deus que é a libertação daqueles que são oprimidos. Nós não podemos esquecer que Jesus foi à cruz do Calvário e satisfez a justiça de Deus no nosso lugar. Mas o texto diz que Deus dá pão aos que têm fome. Ou seja, assim como o Senhor sustentou o seu povo lá no deserto, lá no meio da travessia para a terra prometida, Ele é o mesmo Deus que tem cuidado do seu povo. Ele não é um Deus que nos deixa no meio das dificuldades, muito pelo contrário. Ele é o Deus do sustento, Ele é o provedor. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o pão da vida, é aquele que veio trazer não só alimento físico, mas alimento espiritual, para saciar a nossa alma. Mas o texto diz que Deus é aquele que liberta os encarcerados, até mesmo aqueles que são presos injustamente, como José, como Pedro. Até esses, Ele é aquele que liberta os encarcerados. Nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus é aquele que nos liberta e que cuida dos seus. Nós não podemos esquecer que foi Jesus que levou sobre si a nossa pena, a nossa condenação, e por isso Ele nos libertou. É o Senhor que abre os olhos dos cegos, é o Senhor que levanta os abatidos, é o Senhor que ama o justo, Ele abre os olhos do cego. Jesus, no seu ministério, abriu os olhos de muitos cegos, mas Ele não apenas abriu olhos físicos, Jesus abriu olhos espirituais. Jesus curou da cegueira espiritual de muitos homens e mulheres. Jesus é aquele que levanta os abatidos, é Ele que nos convida: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e abatidos, que eu vos aliviarei. É o que o texto bíblico nos diz. O texto também diz que o Senhor ama os justos. Jesus Cristo veio para satisfazer a justiça de Deus. Nós sabemos, nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos, segundo Paulo, filhos da ira, mas por meio de Jesus Cristo, nós somos justificados, nós somos declarados justos na presença de Deus, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas o verso 9 diz que o Senhor é aquele que guarda o peregrino, que ampara o órfão e a viúva. Esse versículo está trazendo três classes de pessoas que precisavam de uma atenção especial, de uma proteção especial, que é o peregrino, o órfão e a viúva. Eles são mencionados aqui no Salmo, eles são a representação ou o exemplo de pessoas indefesas que precisam da proteção, aqueles que não têm meio de se defender, são aqueles que não têm ninguém por eles. O que o texto bíblico está dizendo que Deus é o amparo dessas pessoas, Deus é o amparo daqueles que não podem cuidar de si mesmos. Deus é aquele que cuida, que protege até mesmo dos fracos. E isto, meu irmão e minha irmã, revela o caráter de Deus, que é o defensor dos impotentes, dos desvalidos. Ou seja, o ponto do salmista é dizer que eu e você somos fracos e necessitados e que, por isso, nós devemos confiar no Senhor. É o Senhor que é capaz de nos abençoar.
É o Senhor que é capaz de cuidar de nós, porque Ele é criador de todas as coisas. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor, segundo o verso 10, que reina para sempre. O Senhor é rei. Nós sabemos que o objetivo de um rei, de um governante, é manter a justiça e a paz. O ofício de um governante é defender, proteger e resgatar os fracos. É garantir a justiça àqueles que são injustiçados. E nós vemos, ao longo da história, governantes que, infelizmente, não seguem o padrão bíblico. Em contraste, o caráter do reino de Deus é de mostrar a fidelidade, o cuidado para com o seu povo, principalmente os impotentes e necessitados. As atividades de Deus em favor daqueles que são oprimidos, dos famintos, dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas, demonstram o governo de Deus sobre a humanidade e, por que não dizer, sobre nossa vida. A frase "o Senhor reina para sempre" é a esperança do salmista e deve ser a nossa esperança, deve ser a nossa declaração: o Senhor reina para sempre. Porque aqueles que são súditos desse rei não precisam de nada, porque servem a um Deus que é todo-poderoso e que por isso confiam nesse Deus. Eu quero concluir, querido, querida, dizendo que nós devemos louvar ao Senhor sempre. O texto no verso 1 e 2 nos diz que nós devemos louvar a Deus enquanto vivermos, que nós devemos confiar somente nele, porque as pessoas nos decepcionam, as coisas nos decepcionam, mas o nosso Deus nos sustenta, o nosso Deus nos ampara, o nosso Deus governa a nossa vida, o nosso Deus tem cuidado de nós, e por isso, eu e você precisamos começar o dia dizendo aleluia e terminar o dia dizendo aleluia, como esse salmo nos ensina. Começarmos tudo o que fizermos dizendo: louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E ao finalizarmos qualquer tarefa, dizermos: louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora mais uma vez, na presença desse Deus maravilhoso, cantarmos ao Senhor.
irmãos, minhas irmãs, antes de nós irmos e fazermos a oração final e recebermos a bênção de Deus, ontem nós fizemos o mutirão de limpeza lá da igreja. Eu gostaria que vocês pudessem acompanhar as fotos que falam um pouco da evolução da nossa reforma. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, então nós fizemos ontem um mutirão. Este não foi o último mutirão, nós vamos ter mais um mutirão. E depois de tanto tempo, né, vocês sabem quanto nós planejamos que essa reforma pudesse ser um pouco mais rápida. Vocês sabem dos desafios que nós tivemos. Nós no mês de julho tivemos que parar a reforma, mas o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus que cuida e é o Deus provedor. É o Deus que realiza os sonhos. Nós começamos nessa reforma com duas frases. A primeira era de Mário Quintana, que sonhar é acordar-se para dentro. E a segunda era um versículo bíblico
do Salmo que nos diz: em Deus faremos proezas. Então, depois de 89 cultos online, nós então estamos anunciando em nome do Conselho o retorno das atividades presenciais para o domingo que vem, do dia 28 de novembro, às 19 horas. Nós vamos retornar ao nosso templo. Evidentemente, na primeira etapa, ainda no contrapiso, mas já vai estar com as paredes pintadas, o banheiro já vai estar pronto, louvado seja Deus, o som já vai estar montado, tudo organizado, a parte elétrica já está pronta, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós não vamos falar muito, que senão a gente vai se emocionar, né, Alessandro? Parece que eu estou vendo que você já está com os olhos marejados aí, Alessandro. Nós lutamos muito, vocês sabem, toda a igreja acompanhou conosco, toda a igreja esteve junto. Então nós vamos, com a graça de Deus, no domingo que vem, esse culto não será mais online no YouTube, mas ele será para a honra e glória do nosso Deus, no nosso novo templo, para a honra e glória dele, que é digno de receber toda a honra, glória e louvor. Nós vamos respeitar, evidentemente, os protocolos de saúde, de o uso de máscara, obrigatório na nave do templo, no templo, né? Respeitando os outros protocolos, vai ter tudo organizado, álcool em gel. Vocês estão cansados de saber disso, vocês vão em todos os lugares aí da cidade e nós vamos voltar cumprindo esses protocolos na proteção das famílias da nossa igreja. Mas estamos muito felizes por poder voltar ao nosso templo, por poder voltar a cultuá-lo presencialmente. Então, no domingo que vem será às 19 horas, não terá pela manhã, a gente vai voltar. Então, no culto da noite e no culto da noite do dia 28, nós vamos então dar os outros avisos das outras programações. Então, por favor, vá com a disposição de louvar a Deus, convide visitantes, para que muitas pessoas possam estar lá conosco, louvando o nosso Deus. Nós vamos orar com o presbítero Alessandro. Muito bem lembrado. O presbítero Alessandro me lembrou aqui que no sábado, no dia 27, às 8 da manhã, nós vamos precisar de um mutirão. E esse mutirão é o mutirão final. Então, nós precisamos de muita gente. Precisamos lavar todas as dependências do templo e estamos convocando você para que você possa ir lá no sábado, no dia 27, às 8 da manhã, para fazermos a limpeza, prepararmos para que no domingo, às 19 horas, nós possamos louvar o nosso Deus. Juntos, lá, meus irmãos, eu tenho certeza que vai ser um momento espetacular na presença de Deus, em que nós vamos agradecê-lo por tudo aquilo que ele fez, vamos receber a palavra que vem dele, vamos poder chorar de alegria por poder voltar aos trabalhos presenciais. Vamos orar? O presbítero Alessandro vai orar, depois eu vou ministrar a bênção do Senhor e nós vamos encerrar nesse dia que é um marco para nós, é um dia muito feliz, dia 21 de novembro de 2021, é o dia em que nós estamos anunciando o regresso para a casa de Deus. Louvado seja Deus. Pai, graças te damos, Senhor, por esse anúncio, ó Pai, por esse momento que estamos vivendo. Alegria, ó Deus, que sentimos nos nossos corações, ó Deus, no nosso coração. A felicidade que estamos sentindo, ó Deus, ela é incomensurável. Por saber, ó Deus, que chegamos até aqui. Foram, ó Deus, 1 ano e 8 meses de reforma da primeira etapa. 89 cultos online. E pela Tua graça, ó Deus, estamos retornando, ó Deus, aos cultos presenciais, ó Deus, retornando à Tua casa. Pai, como agradecer, ó Deus, a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Como agradecer por esse momento, ó Deus. Foram dias de lutas, dias difíceis, mas o Senhor honrou, o Senhor, ó Deus, trouxe, ó Deus, os recursos necessários para que esse momento, ó Deus, chegasse, enfim chegasse. Estamos gratos por isso, ó Deus, por saber que o Senhor não nos abandonou, o Senhor sempre está conosco, ó Deus, o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade, ó Pai, está sempre conosco, Senhor. E por isso, Deus, somos gratos por esse momento. Gratos, ó Deus, pela vida do pastor Mário, ó Deus, que, ó Deus, acompanhou essa reforma desde o primeiro dia. Gratos, ó Deus, por aqueles que estiveram, ó Deus, nesse culto online, ó Pai.
Tantos passaram por aqui nesse momento de pandemia. Tantos passaram, ó Deus, e deram a sua contribuição ao teu reino. Te louvamos, ó Deus, pelo teu sustento. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um desses, ó Deus, que estiveram conosco nesses dias. E que o Senhor continue, ó Deus, a abençoar, ó Deus, as próximas etapas que virão do nosso templo. E que assim, ó Deus, tão logo, ó Deus, possamos concluir tudo aquilo que sonhamos. E, ó Deus, esse momento, ó Deus, esse dia 28, esse culto do dia 28, Senhor, nós, ó Deus, celebraremos o teu nome, ó Deus, celebraremos, ó Deus, uma vitória que o Senhor nos concede. A vitória que o Senhor nos concede e podemos, ó Deus, voltar à tua casa. A casa, ó Deus, toda reformada. Ainda não como nós gostaríamos que fosse, mas, ó Deus, te louvamos, ó Deus, por tudo que nós conquistamos até aqui, pela tua graça, pela tua força que o Senhor nos concedeu, Pai. Deus, abençoe, Senhor. Abençoe a nossa semana. Cuide de cada um de nós, ó Pai. Livre-nos, ó Deus, de todo mal. Livre-nos, ó Deus, desse vírus, Pai. Cuide de nós. Cuide dos nossos familiares. Assim, ó Deus, eu oro agradecido em nome de Jesus. Recebam a bênção, meus irmãos e minhas irmãs, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja sobre nós, irmãos e irmãs, mas não somente a nós, a toda a igreja cristã espalhada por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Meus irmãos, então vão na paz do Senhor, minhas irmãs, nós nos encontramos com a graça de Deus no domingo que vem, presencialmente. Deus abençoe e boa semana a todos.